Aleluia. É sempre uma honra poder servir vocês. É uma alegria. Queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 12. E é por lá que nós vamos começar. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Diga, sê tu uma bênção. Sabe, queridos, quando a gente consegue entender esse texto, consegue se debruçar sobre essas revelações, sobre a inteireza do coração de Abraão, e é sobre isso que nós vamos falar, sobre inteireza de coração. Quando nós conseguimos ver que Abraão, ele não recebe um mapa, ele não recebe garantias, ele não negocia condições, ele não exige explicações, nem mesmo as pequenas, nem as grandes, e nem as detalhadas, mas ele entende que houve uma voz, que houve um comando e que houve uma direção divina. Então, a direção, o comando e a voz divina foi: sai da tua terra. Então, Abraão não estava seguindo um plano apenas. Abraão estava seguindo uma voz. Abraão não estava seguindo um plano apenas. Estava seguindo o coração de Deus. O desejo de Deus para que ele pudesse estar ali, produtivo. Ele não estava seguindo ninguém. Ele estava seguindo uma única pessoa, a quem ele amava, a quem ele servia, a quem ele se dedicava, a quem ele devotava o seu coração. Então, essa inteireza do coração de Abraão não permitiu que Abraão vivesse em duplicidade. Não permitiu que Abraão pudesse ter planos alternativos. Não permitiu que Abraão pudesse ter plano B, nem plano C. Havia um plano de Deus, um coração e uma voz descrita para a vida de Abraão. E ele não teve sua vida por preciosa, contanto que ele cumprisse a missão, o propósito e a visão da forma como Deus havia falado para ele. Então, o coração de Abraão, tão intenso, tão fervoroso, tão cheio de amor, fez com que ele vivesse o propósito de Deus. Diga assim: quando eu estou em sintonia com o coração de Deus, eu vivo o propósito. Então, a identidade dele não era mais definida pelo que ele conhecia. Aleluia. A identidade dele começou a ser definida por quem ele se tornou em Deus. Logo, qualquer circunstância externa não define a nossa vida. A palavra define a nossa vida. A unção do Espírito define a nossa vida. Então, inteireza de coração, queridos, envolve rupturas. Envolve rupturas. Envolve o lançar moletas fora. Envolve o tirar as nossas âncoras naturais e seguir o barco. E seguir o fluxo. Para coisas maiores. Diga assim, para coisas maiores. Porque quando nós lançamos tudo isso, digamos assim, do lado, para cumprir propósitos, nós estamos preparando caminhos para coisas maiores. Nós estamos preparando lugares de encontro. Nós estamos preparando lugares de escuta. Nós estamos preparando lugares de redenção. Foi assim com a vida dele. Aonde Abraão foi, nesta caminhada, ele construiu altares, ele construiu presença, ele construiu fogo, ele construiu clareza, ele construiu direções assertivas, porque ele seguiu uma voz e não um plano apenas. Aleluia! Que coisa linda! Então, a presença de Deus corrigiu rotas na vida de Abraão. Ele não saiu totalmente correto, não. Ele levou Ló quando nem ouviu de Deus para levá-lo. Então, irmãos, mesmo na caminhada em que nós vamos debruçar o nosso coração, nós vamos nela corrigindo rotas. Ele parou e corrigiu rotas, ele parou e alinhou o coração, ele parou e sintonizou o coração.
Então, quem vive de presença não precisa ser perfeito, precisa ser disponível. Quem vive de presença não precisa ser perfeito, precisa ser ajustável. Quem vive de presença não precisa ser perfeito, precisa ser disposto. Quem vive de presença, vive de voz. Aleluia, diga, quem vive de presença, vive de voz. E uma das rupturas para quem vive de presença é tirar a muleta do ego. Aleluia. É tirar aquele lugar ancorado no ego. E firmar o seu barco do amor incondicional. Que tudo vê, que tudo sente, que tudo suporta, que cuida, que zela, que protege, que não abandona. Ou seja, quando Deus chamou Abraão para fora, para lhe dar uma promessa, vem para fora, ver os céus, ver as estrelas. Ele não estava dando a Abraão apenas a instrução. Ele estava promovendo a Abraão uma experiência. E nas instruções das nossas vidas. Daquilo que Deus nos diz. Daquilo que Deus nos sintoniza. Daquilo que Deus nos oportuniza. Certamente não é somente uma voz, uma construção e um caminho. São experiências. Diga, são experiências. Aleluia. E por que foi que Abraão se tornou o pai da fé? Alguém amigo íntimo, participante dos pensamentos de Deus. Porque Abraão passou a carregar o coração de Deus. Abraão disponibilizou seu coração inteiro para Deus. Não tinha reservas, tinha um coração inteiro. Sabe por quê, irmãos? Porque na hora do maior ápice de Abraão, ele precisava devolver a Deus um coração inteiro. Ele precisava devolver a Deus um coração que não negociava. Quando lá em Gênesis 20:12, nós vemos Deus transformando o coração de Abraão. Nós vemos Abraão com inteireza de coração para começar alguma coisa. Sai da tua terra. Ele estava iniciando. Mas lá em Gênesis 22, nós vemos que a inteireza que Abraão desenvolveu durante o caminho pôde facilitar o seu tudo a Deus. Pôde entregar o seu tudo a Deus, inclusive o seu filho. Aquele a quem ele tinha dito. Aquele a quem ele tinha provido. Então a prova, queridos, não era sobre Isaac. A prova era sobre o coração de Abraão. A prova não era sobre Isaac. Você imagine que naquele lugar de caminhada de 3 dias, certamente em silêncio, em conflitos, muitos conflitos, com certeza. Aleluia. Oh, glória a Deus! Muitos conflitos, com certeza. Mas ele permaneceu maduro. Ele não retrocedeu. Ele se levantou cedo perante a voz. Preparou tudo. Caminhou 3 dias. E subiu a um monte. E sabe, algumas pessoas pensam que esse tratamento entre Abraão e Isaac era frieza. Era não, queridos. Era confiança madura. Diga, nunca foi sobre frieza. Foi sobre confiança madura. E em Hebreus 11:9, revela o que estava dentro do coração de Abraão. Que até dos mortos seria possível ressuscitar Isaac. Parecia contraditório. Abraão não estava se submetendo, obedecendo, sendo inteiro de coração para perder. Porque ninguém que é inteiro de coração perde. Abraão sabia que até que tudo ocorresse, e se fosse necessário,
Deus o ressuscitaria dos mortos. Então, ele se tornou o pai da fé porque entregou sua vida à presença que o guiava. Ele entregou sua vida à presença que o guiava. Ele viveu uma fé relacional, progressiva, transformadora. Isaac foi poupado para Cristo ser entregue. Diga comigo, Isaac foi poupado. E isso apontava a entrega de Cristo. E nós estamos aqui porque Ele se entregou. E nós estamos aqui porque Ele proveu. Naquele exato momento da entrega, Ele proveu. Ele proveu. E sabe, queridos, a provisão só é revelada no lugar de entrega. Muitos querem provisões contínuas, constantes, impressionantes, extraordinárias, mas a provisão vem no lugar da entrega. E todos nós estamos aqui no ministério, terça após terça, você está aí nos assistindo, terça após terça. Nós estamos tendo esse tempo aqui de oração, de entrega, de rendição, de esclarecimento, de trabalhos, de exposições de coração, porque nós queremos uma sintonia de inteireza nos nossos corações. E é tão interessante que quando nós nos debruçamos para essa sintonia, não é, de inteireza, o que é que faz sentido e o que é que não faz sentido? Porque se nós olharmos para a vida de Abraão, vamos falar um pouquinho também da vida de Paulo, mas se nós olharmos para a vida de Abraão, na perspectiva humana, tudo contrariava a lógica. Tudo feria as emoções. Sai da tua terra, deixa a tua parentela, o teu povo, vai para um lugar que eu te mostrarei. Parece incoerente com a promessa. Ele dá um filho, depois ele pede o filho. Que negócio é esse? Mas na perspectiva de Deus, ele estava alinhando. Na perspectiva de Deus, ele estava alinhando Abraão para um propósito maior ainda. Ele estava na perspectiva de Deus, ele estava revelando algo eterno, algo significativo. Na perspectiva de Deus, ele estava desenvolvendo a grandeza do coração de Abraão. Aleluia! Então não faz sentido para nós, guarda isso. Não fazer sentido para nós não significa ausência de sentido. Significa limitação na visão. Às vezes nós não temos a totalidade da visão. Mas nem por isso Deus deixa de ter razão. Amém? Não adianta discutir, queridos, com o Senhor, porque Ele sempre tem razão. Então o melhor é nos rendermos. Porque vê se Deus tinha razão ou não tinha, pessoal. Aí em casa, vê se Deus tinha razão. No carro, no trabalho, onde você estiver, vê se Deus tinha razão ou não. Deus promete um filho, cumpre, depois pede o filho de volta. Abraão obedece. Por não confiar num cenário, mas por confiar em quem falou para a execução do cenário. Aleluia! Então, queridos, nessa obediência que vai além do entendimento, diga obediência que vai além do entendimento. Submissão, que obediência simplesmente é submissão. Submissão que vai além do entendimento. Você não precisa compreender tudo para obedecer. Você entende e isso gera e traz confiança à sua vida. Segurança à sua vida. Quando você confia, você se entrega. Quando você confia, você se rende. Quando você confia, você vai. Ajustando as rotas no meio do caminho. Fazendo as sintonias que são necessárias. A fé verdadeira, irmãos, ela inicia onde a explicação termina. Aonde a explicação termina, a fé verdadeira começa a ter uma maior manifestação. Amém, querido? Você pode vibrar com isso? Você é filho na fé de Abraão. Você é filho da fé.
Aleluia, nós estamos em um ministério de fé, nós estamos em um ministério que confronta o tempo todo as condições externas pelas condições internas. Nós estamos em um ministério que atrai esse nível de conhecimento, esse nível de confiança, esse nível de inteireza. Porque na inteireza do coração nós entendemos quem realmente governa. Quem governa seu coração? O coração do apóstolo Paulo em Atos 20 e 24 diz: eu não tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra. Não estava falando que a vida não prestava, estava falando que tinha um valor específico naquela vida que precisava ser cumprido. Não falava de vida que presta ou não presta, falava de valores. Diga inteireza de coração. Aleluia. E quando, irmãos, nós obedecemos, a obediência gera e se transforma em revelação. E só depois que Abraão obedeceu, queridos, foi que veio a revelação. As revelações, as inspirações, os dons em operação, eles vêm depois da submissão. Eles vêm simultâneo à submissão. Eles vêm em linha com aquilo que nós obedecemos. Há coisas sobre Deus que você só conhece depois de obedecer, nunca antes. Você já pensou sobre isso? Há coisas em Deus que você só conhece depois que obedece. Nunca antes. O lugar de obediência sem sentido. Será que é sem sentido? Será que Deus, Ele disponibiliza coisas para nós sem sentido? Talvez nós não alcancemos o raio da influência que Deus precisa. Pronto. Talvez a gente não entenda o raio de influência que Deus precisa que tenhamos. Quando começa a mexer com o nosso coração. A obediência traz um lugar preparado por Deus. E nem todo caminho, naturalmente falando, faz sentido. Mas eu te falo, quando Deus Ele fala, tem destino certo. Amém? Quando Deus nos fala, e eu quero dizer, irmãos, não quero romantizar a palavra, não. Certo? Não quero romantizar a palavra, não. Obedecer muitas vezes dói. Rupturas muitas vezes dói. Ter que soltar as muletas muitas vezes dói. Deixar de confiar no que você vê para confiar no que você não vê, mas sabe que é real, às vezes dói, mas nunca sem sucesso. Nunca sem sucesso, nunca sem êxito, porque nós encontramos perspectivas disso em Deus, e as perspectivas de Deus trazem para nós sinais, prodígios, maravilhas, milagres que acompanham a pregação, acompanham o coração de inteireza, acompanham o sentimento que estamos levando, acompanham as decisões corretas. Eu não sei de você, eu fui gerada debaixo do fogo há 39 anos atrás, 38, 39 faz agora no dia 7 de julho. Rapaz, eu tenho 39 anos somente, que coisa boa. Mas um dia uma secretária que trabalhava conosco disse assim, a Maurinho, pastor, não, Maurinho não era pastor ainda, nem era crente. Disse assim, eu vou embora, trabalhava comigo 6 anos, eu quero ir embora porque eu percebo assim, eu fico com medo aqui dentro de casa. Ela fala sozinha, conversa sozinha, senta numa mesa, puxa a cadeira, pede o Espírito Santo para ajudar. Não, pede uma pessoa para ajudar ela. Ela fala com essa pessoa a tarde todinha. Eu não vejo essa pessoa. Eu estou com medo de estar nesse lugar. E a Maria disse assim, Eliane tem paciência. Marisete está recém-convertida. Isso é esse ânimo. Esse ânimo nunca passou durante todo esse tempo. Aleluia, esse fogo nunca passou durante esse tempo todo. Essa entrega, essa rendição, esse desejo de amor incondicional, de estar prostrada, de estar rendida, de estar obedecendo o que entende, o que não entende. Oh, glória a Deus! Nunca passou, irmãos. Nunca passou.
Essa intensidade nunca passou. Eu quero ir para a glória no arrebatamento da igreja com a mesma intensidade, com o mesmo desejo, com o mesmo fogo, com o mesmo interesse, sem vergonha do evangelho, sem reputação, fazendo a vontade de Deus aqui e acolá e onde Ele me enviar. Aleluia! Porque isso é interesse do coração. Amém. Abraão caminhou 3 dias com esse menino no silêncio dos conflitos internos, o amor sendo testado, a dor sendo também testada. Mas sabe, a dor que é testada também é a dor que purifica. Diga isso, a dor que é testada. Também é a dor que purifica. Aleluia. Eu não quero soltar. Eu não quero estar em um lugar somente por estar. Eu quero estar num lugar produzindo. Eu sou muito nova. Tem muita coisa a ser feita. Eu sou muito nova. Tem muita coisa a ser alcançada. Tem muita coisa a ser realizada. Tem muito coração disponível ainda para fazer ainda mais do que já temos feito. Inteireza de coração. A obediência produz intimidade com Deus. A obediência produz alinhamento total. A obediência produz confiança inabalável, nível de provisões maiores. Obedecer quando nada faz sentido é trocar a explicação pela presença. Então, quando nada faz sentido, decida trocar a explicação pela presença. Faça altares. Entregue seu coração por inteiro. O apóstolo Paulo disse aqui assim: não é perder o valor da vida, é mudar o centro dela. Paulo não estava dizendo, minha vida não vale nada. Paulo estava dizendo, a minha vida não é o centro. O centro é Cristo. Diga, a minha vida, o centro é Cristo. Então, amados, quando ele preferiu viver o propósito. E esse alinhamento que estamos fazendo aqui dia a dia é para isso. É para que vivamos o propósito. Na dimensão daquilo que é sobrenatural. Na dimensão daquilo que Cristo pode ofertar, oferecer, disponibilizar. Não naquilo que nós propriamente vamos estar fazendo. Aleluia. Paulo não disse, olha, eu vou me sacrificar mais. Paulo não disse, olha, eu vou morrer para mim mesmo. Não, ele não disse isso. Ele disse, eu quero estar com Ele. E conhecê-lo mais. Em cada ato de sintonia, em cada ato de submissão, de sujeição, de obediência, você está dizendo, eu quero estar contigo. Eu quero te conhecer mais. Porque você nunca fica no mesmo nível depois que você obedece. Aleluia. Os nossos níveis aumentam de fé, de graça, de amor, de alegria. Dói de um lado, repuxa do lado e a gargalhada vem, a alegria vem, levanta você e a fé se torna ampla para você fazer o que é digno de ser feito. Porque tudo que vem dele é digno de ser feito. Amém? Tudo que vem dele é digno de ser feito. Aleluia. Eu queria que nós pudéssemos nos levantar nesse último momento. Quero estar com ele. Você pode se levantar aqui. Se você está dirigindo, sentado, onde quer que você esteja, você não precisa se levantar. Senão vai bater o carro, mas você precisa levantar somente o coração. E a gente possa orar agora um pouco. Nesses últimos minutinhos, orar para ser a fotografia do nosso coração. Ser essa entrega, escolher por obedecer quando é difícil. Perdoar quando é difícil. Abrir mão da razão em prol da paz que excede todo o entendimento, também talvez não seja tão fácil. Mas é possível. Aleluia. Não ter a vida por preciosa começa nas decisões invisíveis que nós fazemos. Sabe, são decisões invisíveis.
São decisões que quem está lá fora não sabe o que está acontecendo dentro de você. Mas são decisões que partem de um coração inteiro. Amém.